Povo de Deus. Nossa, mas parece que tem 30 anos que eu não apareço nesse Instagram. Faz quanto tempo que a gente não se vê? Meu Deus do céu. Faz quanto tempo? Olha a Esther, acabou de sair da aula comigo lá no IRT, a Esther. E já tá aqui, Esther, meu Deus do céu. Olha a Jenny também. Ruth Salviano! Minha irmã amada, querida. Seja bem-vinda. Meu Deus, todos vocês. Nós estamos aqui para mais uma live maravilhosa da El Shaddai, a nossa parceira querida desse canal que nos dá livro para dar de presente para vocês. Hoje nós vamos falar sobre esse comentário expositivo maravilhoso da editora Vida Nova, Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. E a gente vai dar um exemplar desse para um de vocês. Quem quer ganhar, já levanta a mão aí nos comentários, já põe um bonequinho assim, ó, que eu quero ver. Duvido que vocês querem, não querem nada, vou ficar pra mim. Bom, deixa eu chamar meu irmão querido aqui, o Luiz, que eu acho que ele já tá aqui já. Ó, William. Você quer, William? Não quer nada. Aí, a câmera virada, que eu não sei fazer as coisas, tá vendo? Você tem que fazer, sabe o quê? Configurar a sua... Você tem que entrar em configurações e configurar lá para sua câmera sempre começar com a frontal e não com a traseira. Daí quando você... Eu já fiz muito isso aí. De entrar e a câmera de trás fica melhor. Pra aparecer Aí bonito. você viu o Jonathan Edwards de boina, que eu fiz na lousa. Sim, sim. Sim. É. Luiz, Tudo seja bem? bem-vindo ao canal mais uma vez. Você tá benzinho? Ah, tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Você tava no Hoje nós IRT? vamos... Eu tava dando aula da escola bíblica. Hoje a gente viu Gênesis 1 e eu acho que nós vamos ver Gênesis 1 mais uns 3 meses, porque é tanto conteúdo em Gênesis 1 que não tem como, não tem condição de terminar Gênesis 1 num encontro só. Você Mas tá, assim, você lá na tá- escola bíblica a gente não tem pressa, sabe, Luiz? A gente quer conteúdo bom, de qualidade, denso, com calma, com tranquilidade. Você podia vir estudar comigo, você quer? Eu te dou uma bolsa. Você não vai Não assistir, é? né? Que Você não chique! vai, você não vai assistir, você não tem tempo. Ah, a gente dá um jeito. Quando a gente ganha, a gente dá um jeito. Mentira, que você quer. Se você quiser, eu te dou. Me fala que você é do meu coraçãozinho, eu dou, tá bom? É, olha, você passa mais tempo online do que offline, não é? Eu? É. Porque é um monte de live, é vídeo no YouTube, é curso do IRT. Você não dorme, você põe em tela de descanso, né? Deus tenha misericórdia da minha vida. Não quero nem falar de sono, que eu fico nervosa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Luiz. Só tem dois canais de leitura que eu sigo nesse Instagram. Só tem dois. Que assim, eu só sigo gente que me edifica real, assim, que me ensina coisa, que me inspira e tal. E de livro, se eu não me engano, real, assim, que eu interajo, que eu gosto mesmo, só tem o teu, que eu acho que é um dos melhores, assim, disparado, e do André De Leitor. Você conhece o André? Leandro. O André é um menino dedicado. Eu não. Meu, Eu sou devagar. O André não. O André é um cara dedicado mesmo. você fala de mim, mas você tá em todos os lugares também. Eu olho no YouTube, tá você, eu olho no Instagram, tá você, eu olho em todo lugar, tá você. Você pode parar, tá? É que o André, ele acorda às 4h30 da manhã pra ler. Eu não Não, supero essa informação. o André é outro nível. O André Não, o André é é outro nível. bichinho Sem condição. danado. Ô Luiz, mas vamos. Eu amo você, eu amo o André, eu amo os dois, eu amo a família de vocês. Eu quero um dia poder dar um abraço em todo mundo, porque vocês fazem parte dos meus dias. A internet, o Instagram especialmente, a gente precisa ter essa noção.
de como a gente faz parte da vida do outro. Eu acordo vendo vocês, às vezes eu vou dormir vendo vocês e sentindo vergonha porque vocês fazem muito mais coisa do que eu. Então, a gente influencia real. Então, assim, eu quero te agradecer porque você me influencia de forma muito positiva. E depois que a gente começou a fazer essas lives aqui, toda última quinta do mês a gente se encontra para fazer essa live de sorteio, de Sim. presentes, livro, de comentário. Eu tenho conhecido ainda mais o outro lado teu, que é o lado mais pastoral, mais de cuidado, assim, e eu tô ainda mais apaixonada. Então, muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. Agradece sua esposa para mim, porque o tempo que você dá para mim, você tá tirando dela. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, assim, muito obrigada por você, pela sua família, por você estar me dando esse tempinho seu aí, tá bom? E você tem um dom de constranger também, né? Ah, não. A gente precisa ser grato, Luiz. A gente precisa ser grato. E assim, ó, aprender a voltar, porque houve um tempo em que as pessoas não tinham vergonha de falar as coisas. Agora tem. Eu não tenho vergonha de expressar o que sinto, a minha gratidão, a honra que eu sinto quando eu recebo irmãos como você aqui. Eu não tenho vergonha e não fico constrangido, porque o amor que eu sinto por você nem vem de mim, é dom de Deus. Então, assim, é o Senhor se manifestando no meio de nós, né? É verdade. Verdade. Ô, Lu, vamos lá? Vamos sim. Então hoje a gente vai apresentar para vocês esse comentário bíblico maravilhoso do Jim Samra pela Vida Nova. Ele é uma série de comentários expositivos, tem de todos os livros da Bíblia, e esse aqui é da Carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. A gente escolheu o texto de Judas para conversar aqui, mas eu vou fazer com vocês igual eu fiz. Você acha bom fazer igual eu fiz no comentário do Vida Nova, de virar a câmera e mostrar como é por Show de dentro? bola. Claro, com certeza. Então, peraí, que eu vou virar minha câmera aqui e vou mostrar como que é esse comentário por dentro. Peraí. Aqui, ó. Vamos lá. Então, nós temos aqui o livro bonitão, capa boa, brilhosa, ó, iluminada. Ele por dentro é assim. Vamos lá. Ele vai trazer para nós um sumário. E a exposição dele é verso a verso também. Ele traz pequenos trechos, ó, de 5 versos, tudo. Tem uma introdução bonita, a ideia central, os principais temas, o que eles querem trazer com isso. Introdução a Tiago. Então ele vai fazer o que geralmente os comentários bíblicos fazem. Ele traz uma introdução ao livro, dizendo qual é a importância do livro, qual é a teologia do livro, quem é o autor e o contexto da carta, a data de publicação, ó, os temas teológicos, e esse aqui traz também sugestões para ensino. Feito isso, ele começa com um comentário. Então ele vai trazer um título. Então a gente já sabe que Tiago, de 1 a 12, vai falar sobre as provações da vida. Então ele vai trazer texto e contexto para entender o texto, a estrutura em que esse texto é apresentado, uma linguagem super fácil, viu, gente? E as considerações interpretativas que vão nos ajudar a levar a nossa interpretação de forma adequada nesse título, nesse livro. E aí os temas principais, que no Tiago é suportar provações e tribulações produz bênçãos no presente e no futuro. Provações e tribulações são necessárias para a maturidade cristã. Os crentes devem pedir sabedoria a Deus a fim de que ele os capacite a suportar provações e tribulações. E pode ser uma verdadeira bênção não ter muitos recursos financeiros ou não poder usá-los para evitar dificuldades. Olha que bênção. Carta de Tiago. E assim ele vai fazer com 1ª e 2ª Pedro. E assim ele vai chegar no nosso texto de hoje, que a gente vai ler, que é Judas, que é a menorzinha carta da Escritura, menor livro da Escritura, que só tem um capítulo, do 17. É o menor, né, Luiz? Só tem um capítulo? É o menor livro da Bíblia? Nem capítulo tem, né? É só o texto mesmo. Nem capítulo, é só o texto. E a gente vai falar hoje sobre como batalhar pela fé. Judas, de 17 a 23, a gente escolheu esse tema aqui. E é isso. Deixa eu falar, antes da gente começar, aos temas principais aqui da cartinha de Judas, ó.
temam a Deus. Aqueles que são conduzidos por desejos naturais são o oposto dos que têm o Espírito. Orem no Espírito, esperem pela volta de Cristo e mantenham-se no amor de Deus. Bom, antes da gente começar a análise do texto propriamente dita, mostrando como que esse comentário bíblico analisa a carta de Judas, eu vou dizer para vocês que assim que a gente terminar essa live, o link da minha bio, você vai clicar lá no link da minha bio, ou da bio do Luiz, você vai botar na tua bio também, o link do Escutei? Vou. Então você clica lá no link da minha bio e vai abrir uma telinha para você, você seleciona lá Live El Shaddai, que vai te mandar para uma página. Você vai colocar lá o seu nome, o seu arroba para eu saber te achar aqui no Instagram. E ele vai te pedir lá uma confirmação de que você não é um robô. Você envia para participar. Você automaticamente vai estar participando do sorteio desse livro aqui que a gente vai sortear na semana que vem. Deixa eu ver que dia. Eu não me lembro que dia que eu falei pro... Eu acho que dia 30, terça-feira. Ou dia 29. Dia 29 ou 30 o sorteio vai acontecer aqui nos stories. Eu mesma vou sortear pelos stories. E eu vou dar de presente, junto com o Shaddai e com o Luiz, um comentário bíblico para algum de vocês. E aí, quando você estiver confirmando a sua participação, você vai ganhar um cupom de desconto na El Shaddai para sua próxima compra. Então, se você não ganhar o comentário bíblico, você ganha pelo menos um cupom de desconto bem legal para você gastar na sua próxima compra. E aí você pode seguir o Luiz para saber quais são todas as novidades da El Shaddai, quais são os melhores livros, quais são as melhores coisas que você pode comprar lá e tudo. Certo, Luiz? Então vamos lá. Live que dá livro todo mês é... Hã? Live que dá livro todo mês? Já viu isso aonde? Não tem, né? Só nós. Só nós. Toda última quinta de mês a gente está aqui para dar presente para você pela El Shaddai. É uma bênção. Vamos ler o texto, então, Luiz? Vamos. Judas, de 17 a 23. Diz o seguinte: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os que seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Eu quero encerrar, Luiz, vamos encerrar lendo a doxologia do final? Eu não vou aguentar, não ler. É top, é top. Bora. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Se você está acordado, diga amém. Amém! Amém ou não amém? Luiz, manda ver, Luiz. Você quer que eu faça a leitura aqui do comentário? Quero. Ele faz uma estrutura aqui desse texto, ressaltando que a preocupação de Judas dá 3 alertas. A lembrança, lembre-se, depois mantenham-se e depois demonstrem. Aí ele monta essa estrutura aí, ó. Judas 17 a 23 está estruturado em torno das 3 ordens principais da epístola: lembrar-se, manter-se e demonstrar misericórdia. A terceira ordem é dividida em outras 3 ordens.
Então ele faz essa divisão aqui, ele separa os tópicos, né? Lembre-se de que a presença de zombadores e ímpios é cumprimento das advertências feitas pelos apóstolos. Depois, mantenham-se no amor de Deus e não sigam o modo de vida dos ímpios. E depois demonstrem misericórdia aos crentes e salvem os descrentes. E essa última parte dividindo em demonstrem misericórdia aos crentes que têm dúvidas, salvem os descrentes e demonstrem misericórdia com temor aos crentes que caíram. O Sayão ele vai comentar que tudo que Judas ele vai comentar, que tudo que ele vai orientar, ele sempre aponta 3 pontos. Como é feito aqui, né? Ele sempre aponta 3 pontos. E aqui esses 3 pontos são esses, né? Lembrar-se, manter-se e demonstrar. A esses primeiros versículos, as considerações interpretativas que ele faz, tá assim: todavia, queridos amigos, lembre-se, Judas começa essa sessão com uma clara mudança de foco dos ímpios para os leitores crentes de sua carta. Todavia, queridos amigos, pode ser traduzido mais enfaticamente por mas, vocês amados. Quanto a lembre-se, vejam os comentários de 2 Pedro 1,12. Aí ele também vai comentar aqui que existe muita semelhança na carta de Judas com essa epístola de Pedro, com a segunda epístola de Pedro, as mesmas advertências com relação a essa galera aí que causa divisão, que está trazendo patifaria para o meio do povo de Deus, né? Está trazendo escândalo para o meio do povo de Deus. E aí do versículo 19, ele vai comentar o seguinte: os que causam divisões entre vocês, que seguem meros instintos naturais. Quer seja a intenção dos ímpios causar divisão, quer não, ela é sempre o resultado de sua presença e de seu comportamento. De um lado estão aqueles que são influenciados pelos que os ímpios fazem, talvez a ponto de aprovar suas ações ou participar delas. Do outro estão aqueles que os rejeitam. Era exatamente isso que estava acontecendo na igreja em Corinto. A primeira carta aos Coríntios fala de divisões e facções na igreja. 1 Coríntios 1, verso 10, 12 e capítulo 11, verso 18. Algumas das quais talvez se devessem à imoralidade sexual manifesta de maneira aberta. E de egoísmo e embriaguez em suas festas de amor. 1 Coríntios 11. 2 temas que Judas também menciona quando Paulo trata dessa impiedade e das divisões posteriores, fala da diferença entre a pessoa natural, sem o Espírito, e aqueles que têm o Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. A palavra grega para Paulo, que Paulo usa para sem o Espírito, como é que é? Você que é teóloga, como é que se pronuncia isso daí? Psíquicos? Pode Senão ser vou meter em inglês aqui. Vou meter em inglês, vou falar que é psychos. Psychos. Mesma palavra que Judas usa aqui, traduzida nessa passagem por seguem meros instintos naturais. Psíquicos também é usado em Tiago 3,15 para descrever a sabedoria mundana, demoníaca e não espiritual que causa confusão e desavenças. Não tem o Espírito. Judas deixa claro que esses descrentes rebeldes não são cristãos verdadeiros ao dizer que não tem o Espírito. Essa declaração traz a memória de distinção paulina entre atos da carne e o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:19 ao 23. Aquilo que Judas descreveu nos versículos 8 e 16 são atos da carne que revelam que essas pessoas não têm o Espírito. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente estava pensando, porque tem 3 cartas aqui, né? 4 cartas nesse comentário. Eu pensei assim, bom, quais que são os temas que a gente tem pensado nos últimos tempos? E como que a gente faz para lidar com eles? Porque a gente tem a tendência de achar que a igreja de hoje é a pior igreja. Mas isso é mentira. A igreja é sempre igreja, desde que Cristo ascendeu. Nós estamos já vivendo os últimos dias, nós estamos já vivendo todo o caos que envolve ser igreja.
Só que a maneira como a gente lida precisa ser sempre repensado, sempre estruturado, sempre analisado. Então, o que Judas vai falar para nós? Ele vai dizer assim, olha, deixa eu te avisar aqui. Vai ter zombador ímpio. Os apóstolos já avisaram isso para nós. Vai ter ímpio, vai ter joio, vai ter gente ruim no meio de vocês. Mas isso não pode abater vocês. Então, quando você estiver em comunhão com a igreja e um ímpio fizer algo que zombe de você ou que zombe do Senhor, você já está avisado. Você não pode ser pego de calça curta. Você já sabe o que isso vai acontecer, a gente está te avisando. Porque haverá um dia em que eles negarão a verdade e preferirão palavras que coçem os seus ouvidos. Então a gente já sabe que isso vai acontecer. A gente não pode ser pego de calça curta. E aí, como que a gente lida com isso? A gente tem que se manter no amor de Deus e não repetir o que eles fazem. E acho que aqui é o que está mais difícil. E aí o comentário vai nos ajudar a pensar o que é manter-se no amor de Deus. Porque geralmente o que acontece? Quando alguém faz mal pra gente, o que a gente quer? Vingança. Quando alguém trai a nossa confiança, o que a gente começa a fazer? Não confia em ninguém. Quando alguém faz mal pra nós, o que a gente fica? Arredio, não quer voltar mais lá, não é assim? Então, Judas vai nos ajudar a pensar como lidar com isso. E ele vai dizer, mantenham-se no amor de Deus. Como que a gente faz para se manter no amor de Deus? Lá na página 228, ele vai dizer assim, ó, edificando-se na santíssima fé. Como que a gente se edifica na santíssima fé? Orando no Espírito Santo. E aí, ele vai descrever para nós aqui, mais ou menos, o que é orar no Espírito Santo. Ele vai dizer assim, ó, orar no Espírito Santo significa interagir com Deus por meio da oração. Uma vez que Deus se aproxima do seu povo na oração e o Espírito é a presença de Deus conosco, então, orar no Espírito significa envolver-se regularmente em oração com o Deus que nos ama. Então, o que é se manter no amor de Deus? É edificar nossa fé. Como é que a gente edifica nossa fé? Nos mantendo em oração com Deus. Orar sem cessar. Então, é claro, a gente precisa, e isso precisa ser uma prática que a gente tem que se obrigar a começar a ter. Se você não tem, você precisa começar a se obrigar a ter. Ler a Bíblia todos os dias. Ah, Vivi, você lê um capítulo? Não, às vezes eu leio um versículo só e aquele versículo me toca tanto e me soca a cabeça de tal forma que eu leio ele e acabo decorando. Eu anoto no papel, ando com ele no bolso o dia inteiro. Porque volta e meia eu pego para ler de novo, meditar nele, pego para ler de novo, meditar nele. E aí, orou, leu a Bíblia, para orar. A gente tem essa mania de achar que, eu oro o tempo todo, eu não preciso parar para falar com Deus. Então eu estou dirigindo orando, eu estou lavando louça orando, eu estou trabalhando orando, eu estou cuidando da casa orando. Não, quando você recebe uma visita em casa, você para tudo o que você está fazendo para ficar com essa visita. Por que com Deus você tem que ficar fazendo tudo ao mesmo tempo enquanto está com Ele? Não, você precisa ter um momento de comunhão com Deus. Sentar à mesa com o Senhor. Né? Você precisa se ajoelhar ali. Ai, Vivi, eu não consigo ajoelhar. Tudo bem, mas para. Para o que você está fazendo. Porque senão você só vai falar, você nunca vai conseguir ouvir Deus. Para ali um minuto. Ora ao Senhor. E aí, depois disso, aí você pode andar com Deus o tempo inteiro. Escovar o dente com Deus, né? Tudo você pode fazer. Até namorar com seu marido, com sua esposa. Ai, saúde. Olha a imunidade baixando. Talvez tenha sido a minha gripe que passou aí, viu? Você tá passando pra mim? Doença? Dá pelo Instagram. Que tristeza. E aí ele diz assim, olha, mantenham-se no amor de Deus. Porque Deus nos cerca. Deus nos cobre.
Deus nos sustenta, a gente precisa lembrar quem Deus é. Eu comecei a minha disciplina de teologia sistemática no IFT, dando uma série de aulas sobre os atributos de Deus. Porque a gente parou de pregar atributo de Deus na igreja, então a gente esquece que o nosso Deus é maravilhoso. É isso aí. Quanto menos se sabe de Deus, mais enganado você é, né? E menos você consegue adorá-lo de forma adequada. Porque a gente é movido pelo que a gente vê. Sim. Então, se só o que eu vejo é o mundo terreno, se eu paro de enxergar o mundo de Deus, o reino de Deus, se eu tiro de Deus os olhos e só olho para a terra, como que eu contemplo esse Deus extraordinário se hoje em dia tudo que eu vejo é prédio cinza? Você sabia que a arquitetura das cidades está nos fazendo esquecer quem Deus é? Porque quando você mora no campo, você acorda de manhã vendo o quê? Natureza, cheiro de grama, a friagenzinha do orvalho, aquele céu infinito que você olha e não sabe onde é que começa, onde é que termina. Você vê a magnitude da criação, porque a variedade de animais, a variedade de plantas, a variedade de cores, isso tudo te lembra quem Deus é. Agora na cidade, você acorda, você abre a janela, o que você vê? A janela da frente. Você vê o prédio cinza, que nem colorido é. Você não consegue ver uma arvinha, uma plantinha. O que você tem na sua casa? Cacto. Então, assim, a gente precisa se lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E isso é conhecer os atributos de Deus. Sua imensidão, sabe, sua majestade, sua glória, lembrar de todas essas coisas. Isso é nos manter no amor de Deus. Eu vi um vídeo hoje de uma pessoa falando sobre as palavras têm poder. E tem disso daí, né? De você não conhecer este Deus que você serve e você se enganar a ponto de você achar que se compara a Ele em determinar que as coisas aconteçam conforme a sua vontade, né? Como você mencionou lá, aquela teologia em que a galera acredita que a partir do momento que você toma essa posição de determinar, é como se você fosse Deus e as coisas passam a acontecer. Isso daí é um comportamento de quem não conheceu Deus de verdade, né? Quem não conheceu os atributos de Deus de verdade. Essa carta aqui de Judas, ela começa fazendo um pouco de menção disso, porque ela fala desses ímpios, é o versículo 4. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então o cara, ele transforma em libertinagem, ele não vai transformar em libertinagem com argumento chulo. Ele vai fazer isso de uma maneira muito bem feita, né? Muito bonita, muito atraente. Com uma política fantástica. E ele vai transformar, e se eu não me preparo para este combate que Judas está mencionando aqui, eu sou vítima, né? Eu sou vítima. Quando ele nesses versículos que a gente vê, ele fala para a gente se lembrar que já foi proferida essa palavra, que havia esses zombadores. Não são zombadores só que estão lá fora, né? São zombadores que estão no nosso meio. E eles não zombam de olhar para a nossa cara e fazer chacota. Eles zombam com aquilo que é a palavra de Deus. Eles zombam com aquilo que é a pessoa, né, do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Eles zombam com esses. Nos alguns versículos anteriores, ele vai deixar claro que eles zombam, até subestimam o nosso inimigo. Ele fala lá que nem Miguel ousou, né, enfrentar assim com o seu poder, com as suas palavras, né, o inimigo. Nem ele mesmo. Ele clamou a Deus, o próprio Miguel clamou a Deus nessa batalha. Então ele está querendo dizer o seguinte, que esses caras aqui, eles fazem pouco caso da influência maligna que existe sobre as vidas deles. Eles estão ali achando que
que tudo é festa. Meu, é muito verdade. É Aí, muito verdade. aí faz o culto vem novinha. Você vê esse culto aí, vem novinha? É, Meu Deus. Fizeram então, um agora do Tinder. Fizeram do Tinder. então, você entendeu? Quando ele fala que pra gente lembrar que isso foi predito, é que não deve nos surpreender situações como essa, de acontecer, de terem pessoas tão sem noção, tão, tão imbecis, tão idiotas, tão, sabe? De promover situações como essa. Não é pra gente se surpreender. Talvez a gente surpreenda com um título desse, com uma coisa tão explícita. Tá lá escrito culto vem novinha e tem um lábio sendo mordido ali. Mas assim, desse jeito, tão escancarado assim, isso pode nos surpreender. Mas o fato disso acontecer não pode nos surpreender, não pode nos pegar de surpresa. Sim. E aí o problema é quando a gente é pego de surpresa com esses comportamentos, quando vem essa galera ímpia no nosso meio, trazendo escândalo para a Igreja de Cristo, né? Isso daí virou um assunto que bombou, né? Esse V9 aí. Entre outros, né? Entre outras patifaria que a gente vê aí na galera que se diz evangélico. Que nem a cantora, a irmã lá, a irmã Priscila, cantando Sentadona. Daí pra cima, né? Essas patifarias. Quando chega essas patifarias da gente... E ela ainda falou que ela estava em paz. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a paz, como o homem a entende, leva ele para o inferno. A gente não pode basear as nossas decisões na paz que a gente sente no coração, porque o nosso coração é o que produz mais males. Como que a pessoa pode estar em paz, aliciando jovens à pornografia? Eu não entendo. É paz, não é cauterização, né? Tá cauterizada já. Ele já era, esquece. Ó, o que o texto de Judas fala aqui é que esses já estão condenados. O texto dele, se a gente olhar os versículos para trás aí, já tá falando que essa galera já tá condenada, já tá resolvido o problema deles. Já. Só não lembro que versículo é, mas tá aí para trás aí. No 4 mesmo, no começo do 4. No começo do 4. Aí. Pois certos homens cuja condenação já está sentenciada. Acabou, esquece. Então a gente não pode se surpreender com a existência dessa galera. Por quê? Quando a gente se surpreende, a gente esquece que já foi predito, a gente pode acabar usando as ferramentas erradas em situações como essa. Porque aqui, ó, já começou dando início a questão do se edificar, do se manter. Mas o que é normal, e que eu vi muito quando teve aqueles movimentos, começou aquele movimento da aprovação do casamento gay, etc e tal, que a galera foi pra rua, que Silas Malafaia movimentou um povo para ir pro Congresso, aquela coisa toda, para protestar contra. Chegou uma hora que pensei, mas que diferença vai fazer? Vou falar bem pausadamente para ninguém me entender errado, tá? Que diferença vai fazer eu me movimentar contra uma lei que aprova o casamento homoafetivo? Claro, se isso obrigar os pastores a fazer o casamento é outra coisa. Mas eles querem obrigar. Aí é outra coisa, a gente tem que brigar mesmo para não ser obrigado. Mas está falando só de uma lei que vai aprovar e eles vão fazer do jeito que eles querem? Que diferença vai fazer para mim ir lá e brigar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me munir da palavra de Deus, eu tenho que pedir sabedoria para a palavra de Deus, não para que a pessoa não deseje casar, mas que a pessoa fuja dessa vida. Para ser um instrumento de Deus na vida da pessoa, para que a pessoa tenha a sua vida transformada, não para eu impedir que ela faça o que ela quer. Entendeu? Então nesses movimentos aqui é capaz de se juntar uma galera, descobrir que vai ter esse culto vem novinha, e se juntar uma galera de terno e gravata e querer botar fogo na igreja porque tá fazendo isso. Eu tive vontade de ir lá gritar na porta. Só que, sabe por quê? Porque assim, ó, é tão desleal, porque você sabe de onde vem essa expressão vem novinha? Tu não é carioca, não é? Tu é carioca? Não, carioca eu não sou não, mas eu sei de onde vem.
No Rio de Janeiro, o vem novinha é um termo usado pelos traficantes da favela para abusar sexualmente das meninas menores de idade, meninas mesmo, 10, 11 anos, e marcar aquelas meninas como sua propriedade. Quando eles dizem vem novinha, eles levam essas meninas, querendo ou não, para uma casinha específica e separada para isso, e eles marcam como gado sexualmente essas meninas. E elas passam a ser propriedade deles. E sabe quando que elas conseguem se livrar das mãos deles? Quando morrem. Então, vem novinha é uma coisa muito grave que esses vagabundos estão usando para atrair o ímpio para dentro da igreja. Tá vendo como escandaliza? Por que eles não saem de dentro da igrejinha deles lá e vão lá na favela enfrentar esses traficantes e evangelizar lá no terreno deles? Porque são um bando de covardes. Tá vendo como você fica brava? Eu falei que irrita. Aí o que a gente quer? Dar cintada. Não é isso? Ah, meu querido, eu da sua de gato morto até o gato miar. Eu só lembro de Jesus costurando o chicote fora do templo, sabe assim, ó, analisando o que ele ia fazer, e eu fico querendo ser Jesus naquele momento. Só que a ira de Jesus é santa, né? A minha é má, é vingativa. Então, ok. Então, mas puxa vida! Então, mas a gente vê que é essa situação que ele está trazendo aqui pra gente. Que é a galera que causa escândalo. Por isso que a palavra usada aqui não é pecadores, mas é ímpios. É ímpios. Que a intenção dele é a intenção, o sentimento deles, como é que que a palavra que é usada aqui, que é natural, né? Seus próprios instintos, ou os seus instintos naturais, né? A quem eles servem, né? Seus instintos naturais, o que eles buscam. Então, se eles estão tão cauterizados assim, que eles têm lá a palavra de Deus em mãos e ela não consegue moldar a vida deles, que eles conseguem praticar atitudes como essas aí, que ter essas ideias do inferno que eles têm aí, é porque já era, já deu, é ímpio, é daí pra pior. Então, quando a gente vê uma situação como essa, dá essa raiva aí, natural. A gente quer ir lá, a gente quer bater, a gente quer dar uma surra, quer falar as verdades na cara. Mas aí Judas vem e fala, ó, já foi falado, não é para vocês se surpreender, né? Então o que vocês têm que fazer? Edificar-se, manter-se, né, que é as orientações que vêm em seguida, né? E por fim lá é o agir de misericórdia, né? Que é ajudar quem tem dúvida, fortalecer, é o amor, né? Aí vem a questão do amor. Esses que estão condenados, deixa que eles morram para lá. Mas vamos trabalhar com quem a gente vê que a gente pode, na expressão dele, tirar do fogo, né? Livrar do fogo, né? Que coisa de louco. Tá vendo como a gente pega no negócio? Quando a gente começa a trazer para nossa realidade, vendo esses exploradores da fé aí, vendendo coisas fortunas, né? Ganhando fortunas em cima das necessidades das pessoas, das dificuldades das pessoas. Eu peguei um livro aqui, Direito Religioso. Direito Religioso. E eles falam de situações de dano moral. Olha que pesado isso. Ele traz um exemplo de uma situação de uma mulher que ela começou a passar por uma série de problemas. Ela teve o divórcio, no divórcio ela acabou tendo uma dificuldade financeira, porque teve divisão de empresa lá, e começou a ter problema financeiro, aí solidão, aí começou a entrar numa depressão, começou a tomar remédio, começou a ter síndrome do pânico, aí foi bater numa dessas igrejas aí, essas igrejas grandes que, sabe, tem um cunho universal, essas igrejas assim, aí foi lá bater nessa porta aí, e aí foi vendido para ela que com aquela oferta, com aquele desafio financeiro, ela ia se livrar de todos os problemas dela. Olha só. Então você usa a fragilidade da pessoa. Vem a pessoa num momento ali vulnerável e se aproveita desse momento vulnerável.
é o que a gente tem para hoje, desses zombadores. Né? Você pegar um cara como esse e falar que existe aquele milagre de Jesus de transformar água em vinho foi um milagre inútil. Já viu esse vídeo aí? Do Mr. Burns falando que o milagre de Jesus de transformar água em vinho foi um milagre inútil? Graças a Deus eu não vi, Senhor. Obrigada por me livrar disso. Veja, para alimentar o seu ódio. Ele fala assim, meus amigos, aquele milagre de Jesus de transformar água em vinho, aquilo foi um milagre inútil. Para que serviu aquilo? Mudou na vida das pessoas o quê? Não mudou nada. Agora o nosso desafio aqui, aí sim, é para ser um milagre que vai tirar proveito, que vai dar certo, que vai mudar a sua vida. Ele estava querendo dizer que aquilo que eles estavam oferecendo era muito melhor do que aquilo que Jesus ofereceu. Porque o de Jesus foi inútil. Agora o que eles iam conseguir com ele ali? Isso é o zombador do nosso tempo. É o cara que não tem o espírito. Não, ele não tem o espírito. É o ímpio do nosso tempo. É com esses caras que a gente vai se deparar hoje, que a gente não pode se surpreender, que é daí para pior, que são as coisas ridículas que a gente vai aparecer no nosso caminho. Mas nem sempre é tão escancarado. Você sabe que tem um outro dessas igrejas aí maravilhosas televisionadas, que eu amo assistir canal gospel. Eu assisto todos, eu assisto todas as igrejas, eu assisto todas. E tem uma que começou a funcionar aqui na minha TV faz pouco tempo. Não sei porquê, o sinal chegou aqui. Parece que o Satanás ajuda o sinal dessas porcarias chegar longe. Chegou aqui, eu comecei a assistir. É o cara, ele se diz o cara que mais ganhou almas para Jesus no Brasil e no mundo. Olha, o cara é extraordinário. E ele, astutamente, o que ele faz? Quando chega na hora de pedir dinheiro, ele não pede dinheiro. Ele começa a contar a história de algum milionário que ficou milionário porque dava 90% de tudo que ganhava para a igreja. Porque dava 80% de tudo que ganhava para Deus. Astutamente, ele coloca na cabeça da pessoa, que já é gananciosa, o anseio pelo ganho exacerbado. E aí ele faz com que aquela pessoa dê tudo. Igual há poucos tempos aqui, o cara dizendo na TV que se você não tem ninguém para deixar o que você tem, deixa para a igreja. Deixa a sua herança. Faça um testamento dizendo que você quer que fique para a igreja. Então é problemático demais isso daí, porque nem sempre é tão escancarado como um culto Tinder, porque teve o Vai Novinha e agora é o Tinder, né? Daqui a pouco é o baile funk do Borão. Do Tinder eu não sabia ainda não. Tem o Tinder, vem da net, é o chamadinha. Então, nem sempre é escancarado desse jeito. Muitas vezes é muito sutil. Muitas vezes é muito sutil. E a gente precisa estar esperto. Sim, sabe? Mas eu ainda não estou tão esperto. São esses zombadores, esses ímpios aí, filhos de uma mãe que tadinha, elas não têm culpa disso. Que a gente está combatendo. Só que o combate, a gente gostaria de pegar em armas para enfrentá-los. Mas não é não são essas as ferramentas, né? Não são essas as armas, a armadura que tem disponível para a gente vencer esse combate, né? É o amor, né? É o amor. Mas é difícil, né, Luiz? É difícil porque a tendência nossa é sempre buscar a justiça própria. Então é muito difícil porque como a gente não consegue enxergar com os nossos olhos a justiça que Deus já está operando, porque o dia do juízo do Senhor começou com o nascimento de uma criança numa manjedoura. É isso aí. Começou com Cristo nascendo, culminou com Cristo sendo morto. Essa é a justiça de Deus. Uma justiça que faz a gente parecer maluco por acreditar nela. E como a gente não pode ver a ira do Senhor, os cálices da ira do Senhor sendo derramados de forma lenta e poderosa sobre esses ímpios, a gente acaba querendo a justiça própria, a gente acaba querendo advogar em favor de Deus, o que é um sentimento legítimo.
mas biblicamente inútil, porque Jesus não precisa de advogado. É isso aí. É isso Porque aí. Deus precisa de gente proclamando a verdade da palavra. É isso aí. Devagarzinho, plantando a sementinha aqui, a sementinha ali, né? Essa hora, se um desses lá estiver fazendo uma live, vai ter lá os seus 200 mil assistindo. Aí nós estamos aqui, nós, os nossos 22 amigos, né? Cada um contribuindo com a sua parte, devagarzinho. Por isso que aqui, ó, lá no versículo 20, quando ele vem, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, a minha é a NAA, tá? Na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então, dentro do que você está falando aí, né? Com a nossa justiça, com a nossa perspectiva humana, a gente quer chegar lá e meter a mão na cara. Por isso que ele já vem aqui e fala, olha, mas é orando no Espírito Santo que vocês vão conseguir fazer alguma coisa. Primeiro, em prol da própria vida espiritual, né? E em seguida, porque primeiro ele nos ajuda a nos edificar, né? A nos manter no caminho correto. E depois ele nos orienta a ajudar as outras pessoas, né? Desses versículos aí. Prossiga aí, menina. Eu tenho pensado muito em discipulado, sabe? Eu tô lendo muito sobre discipulado, estudando muito sobre discipulado, porque eu sou uma mulher que discipula. Então, eu tenho duas mocinhas presencialmente aqui que eu discipulo em casa, elas vêm em casa, a gente passa tempo. E eu tenho as pessoas com quem eu caminho nas redes sociais, né? Que não é um discipulado como a Bíblia gostaria, mas é o que às vezes a gente tem. E eu tenho pensado muito sobre isso de discipulado e como é importante esse olho no olho, como é importante o outro dedicar tempo a você, ao seu ensino, pegar na mão mesmo, segurar, carregar, porque, veja, Jesus pregava para multidões, mas ele escolheu 12. E caminhar mesmo, ele caminhou com 3. Porque Jesus era um discipulador, ele fazia discípulos. E dos 3 que ele caminhava, ele ainda tinha um preferido, que era Pedro, que foi quem foi o líder primeiro de todos eles. Então, esse 1 a 1, esse dedicar amor, né? Ter misericórdia dos que duvidam e chamar esses que duvidam para mais perto, para ajudar, para auxiliar. O comentário bíblico vai dizer assim, ó, salvem outros arrebatando-os do fogo. Como que é isso? Arrebatar do fogo é uma referência à salvação de Deus concedida a Josué, vai falar em Zacarias. A referência é a salvação inicial que resgata as pessoas dos perigos do fogo do inferno. É o evangelho sendo pregado. Quando a gente prega o evangelho, a gente está dando àquela pessoa ouvidos para que ouça, para que o Espírito Santo, com o seu poder salvífico, atue de forma poderosa naquele coração. E aí, o texto termina de uma forma muito pesada. Muito pesada. Muito pesada. O texto diz... Vou ler do 22. Tenham compaixão dos que duvidam. Ou seja, ensinem, discipulem, cuidem. A outros, salvem arrebatando-os do fogo. Ou seja, se você tiver que dar um tapa para depois ter oportunidade de beijar, faça isso. Não permita que seu irmão arda no fogo do inferno porque você tem medo dele. Sim. E a outros ainda, mostrem misericórdia com temor. Fazendo o quê? Odiando até a roupa contaminada pela carne. Aí você fala, mas não é contraditório mostrar misericórdia com temor e odiar até a roupa contaminada pela carne? Como que é isso? Sabe como que é isso?
É você ver um irmão seu que está em pecado, na lama, adulterando, traindo, corrompendo, mentindo, roubando. E com temor ir lá e dar um murro santo nele. E odiar até a roupa que ele veste, mas odiar como Deus odeia, apresentando a cruz. Porque Deus, quando odeia, ele mostra a cruz. Deus, quando odeia, ele ao mesmo tempo ama de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso aí. As pessoas, elas pensam que a palavra amor, ela não combina com intolerância. Que amor e intolerância, elas não podem andar juntos. Mas é exatamente disso que está falando aí, né? Primeiro lá com os ímpios zombadores, para não tolerar essa galera, para não fazer vista grossa, para manter o combate, para expor a mentira. E agora aqui com esse pessoal que você está citando, esse tem misericórdia, odiando até a roupa, estaria exatamente nessa situação de você olhar essa pessoa que está vivendo em uma vida de pecado, que caiu na mentira do ímpio, né? Que se deixou levar pela mentira do ímpio. Você não tolera o comportamento dela, você não aceita o comportamento dela, você não passa a mão na cabecinha, tadinho, mas ele é assim, é o jeito dele, nossa, uma hora. Não, você não aceita, você não faz vista grossa, você expõe, mas com vistas de que essa alma seja alcançada pela graça e misericórdia de Deus. O que às vezes a gente pode fazer, não movidos pelo Espírito Santo de Deus, é o simplesmente expor o pecado. É simplesmente falar o mal, né? Falar mal, ó fulano, ó ciclano, esse aí não tem jeito, esse aí não adianta, não vai pra frente, aquela coisa toda. Ficar com raiva, né? Expressar a nossa raiva, expressar esse ódio da roupa que está na carne e ficar por isso mesmo. Às vezes a gente pode fazer isso. Porque o que a gente quer, pelo nosso egoísmo, é expor o erro do outro, talvez para a gente se achar um pouquinho mais santo que o outro. Né? Sim. A gente se achar um pouquinho melhor. Então a gente usa dessas situações aí de falar que não tolera o pecado para poder só expor o outro e se sentir melhor numa escala aí, num nível mais alto do que aquela outra pessoa. E não é isso. E também a gente pode, no sentido inverso, acabar tendo misericórdia, tendo compaixão, abraçando, beijando, não, Deus te ama, aquela coisa toda, e não ter o ódio pelo pecado, pelo comportamento que está conduzindo a pessoa à perdição. Então a gente tem que ter o melhor dos dois aqui, né? Com vistas de que essa pessoa seja livrada do fogo, com vistas de que as pessoas alcancem a salvação. Expor o pecado dela, falar com ela, conversar com ela, mostrar onde que ela está errando, mostrar o Evangelho, pregar a palavra de Deus e amar, e ter compaixão, e ter misericórdia, fazer tudo aquilo que a gente puder fazer para aquela pessoa alcançar a salvação. O combate, ele exige estratégia, né? A gente não sai andando, a gente não pega ali uma espada e vai vendo o que vai dar. Não, a gente primeiro senta, o batalhão ele senta, ele conversa, ele ali combina uma estratégia e aí ele vai para o combate. Então não dá para a gente achar que a gente vai estar bem preparado para esse combate se a gente não usar as ferramentas, as armas que estão à nossa disposição, se a gente não usar o guia estratégico, né, que está à nossa disposição. Uma vida, que nem você falou, uma vida onde eu oro quando dá, né, eu não separo um tempo para oração. Uma vida onde eu não consigo parar para meditar na palavra de Deus, parar para observar, parar para me alimentar da palavra de Deus, para conhecer o Senhor melhor, para conhecer os seus atributos, para entender qual é a vontade dele para a minha vida, né, o que ele espera de mim. Uma vida que eu não tenho
uma dedicação para essas coisas, eu não vou conseguir ter êxito nesse combate. Eu vou apanhar, eu vou tomar surra e eu não vou ter utilidade alguma nas mãos do Senhor para livrar essas pessoas das garras desses ímpios aí, desgramento. Muito menos do fogo, né? Muito menos do fogo. Eu costumo dizer que por amor à palavra, por amor a Deus, eu não negocio a palavra. Por amor a Deus, eu jamais vou negociar a Escritura. Mas por amor à Escritura, eu não posso usá-la contra o meu irmão. Eu não posso usá-la como uma ferramenta de destruição. Eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas e a sua palavra, mas a sua palavra é para ser usada para amar o meu irmão a ponto dele conhecer a verdade e ser liberto. Sim, sim. Então, eu preciso expor, sim, chamar, conversar, falar, meu irmão, olha só, isso que você fez não tá bom, tá errado, você não pode viver assim, você tá indo pro inferno. Mas eu não posso abandonar essa pessoa depois que eu faço isso também. Sim, eu tenho que me dispor a andar com ela. Eu tenho que dizer, olha, vem encontrar comigo, vamos começar a ler a Bíblia junto, vamos orar junto, vamos estudar junto, vamos caminhar junto, me liga às 2 da manhã se você precisar. Eu lidei com pessoas com problemas na pornografia que me mandavam mensagens assim, de madrugada, Viviane, eu vou consumir pornografia. Eu falava, não, vamos ligar, vamos ligar. Ligava de chamada de vídeo e eu ficava orando com aquela pessoa de chamada de vídeo até o Espírito Santo fazer a vontade dela passar. Mas olha o risco a que eu me expus, olha os problemas que eu precisei me colocar para enfrentar. Então, a gente tem que entender que a gente precisa se preparar para esse momento. Porque o irmão vai precisar de nós. E se nós formos covardes, esse irmão não vai ter a quem procurar ajuda. Porque o joio está lá no meio da igreja. E se ele cair na mão do joio, ele está morto. Então tem que ser nós os agentes. A gente precisa se colocar nesse lugar por amor aos nossos irmãos. Sermos aquilo que queremos que o outro seja para nós em primeiro lugar. Porque quando eu comecei a discipular pessoas, eu comecei a ganhar verdadeiros amigos, os amigos que eu procurava e não encontrava em lugar nenhum. Quando eu comecei a ser para o outro aquilo que eu precisava, eu comecei a receber. Porque eu me pus vulnerável, então o outro se sentiu confortável para se vulnerabilizar. Eu me pus à disposição, então o outro se dispôs para mim também. Eu me fiz leal, então eu encontrei lealdade. Sabe? Então a gente precisa ter essa consciência. Evangelho é discipulado. É. Deus nos ajude. Quando você chega, às vezes, dando esse chacoalhão na pessoa, né? Como você falou aí, isso está errado e tal. Se você faz isso por amor, a pessoa sabe. A pessoa vai ficar irritada contigo, vai falar umas coisas para você, pode ficar aquele dia sem falar com você o resto do dia, pode te bloquear lá no WhatsApp. Mas se você faz por amor, a pessoa sabe que é por amor. E ela vai voltar. Às vezes não pede desculpa porque foi agressivo contigo quando você falou as verdades. Às vezes não pede. Mas vai voltar ali devagarzinho, disfarçadamente. Por quê? A gente sabe quando é só para humilhar a gente ou quando a pessoa realmente está preocupada com nós. A gente sabe. E se a gente faz isso em oração, porque não vai ser as nossas palavras que vai convencer a pessoa, né? Não vai ser a nossa chatice, o nosso dom de persuasão que vai fazer com que a pessoa mude o comportamento dela. O Espírito Santo faz isso. E você vai ver, é interessante que essa carta de Judas, ele tenta equilibrar ali a soberania de Deus e né, o tal do livre-arbítrio, né? Por quê? Ao mesmo tempo que ele fala que esses já estão separados para a condenação, ou ele começa o texto aqui falando, cadê? Que misericórdia e paz, amor sejam multiplicados, amados, quando me empenhava, tal. Um lugar aqui, ó.
o versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Então aqui ele já deixou claro que esses irmãos, que ele está escrevendo, estão guardados em Jesus Cristo. Soberania de Deus. Só que aí, aí a gente vai lendo o texto, aí ele fala, mantenham-se, edifiquem-se. Ao mesmo tempo que ele fala que nós somos guardados em Cristo, ele está falando para a gente tomar uma atitude, né? Para a gente tomar uma atitude. Então, não é que a gente vai convencer essas pessoas. A gente vai fazer a nossa parte. A gente vai levar o evangelho, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Porque a gente tem que orar junto, a gente tem que consagrar por ela. Então, não dá. Se a gente quer ter uma vida confortável, uma vida sem compromisso nenhum, né, despretensiosa, a gente não vai conseguir viver isso aqui nunca. Se a gente não corre por nós, a gente vai correr pelo outro, né? Se a gente não ora, não tira um tempo de oração para termos mais comunhão com Deus, imagina o que a gente vai conseguir fazer pelo outro. Imagina se a gente vai conseguir enxergar o problema do outro. Imagina se a gente vai ficar preocupado se o outro está caminhando para a condenação ou não, né? Então por isso que eu acho que ele vem com esse caminho. Mantenham-se, edifiquem-se e depois ele fala aí dessa força que a gente tem que dar para essa galera. É uma carta fantástica. É uma carta... Então, assim, ó, se a gente se mantém no amor de Deus, com todas essas instruções, a gente se mantém no amor de Deus. A gente vai até o outro através desse amor de Deus. E aí a gente vai tentar até que a gente não tenha mais força. E aí, feito isso, eu sinto que a carta de Judas diz para nós a mesma coisa que... eu não lembro onde está. Não sei se foi Paulo. Que diz assim, quando você chegar numa cidade... Foi Jesus que falou? Quando você chegar numa cidade... Foi Jesus. Falar de mim, essa cidade... Não me receber... Bata a poeira das suas sandálias e vá embora. Foi Jesus, né? Foi Jesus. Então, a instrução continua. Você vai até a cidade. Você se prepara para ir até a cidade. Você está pronto para falar de Jesus de cabo a rabo. Mas se aquela cidade não te recebe, bata a poeira. Não leve nem a poeira nas tuas sandálias. Vaza de lá, porque tem muita gente precisando. Tem muita gente morrendo, precisando ouvir sobre a vida. E aí, quero começar a encerrar o nosso tempinho aqui. Deixa eu te falar, se você está até aqui agora comigo, assim que encerrar essa live, corre lá no link da minha bio ou no link da bio do Luiz, que a gente vai te dar, vamos sortear para te dar de presente um exemplar desse livro aqui, a El Shaddai, a livraria El Shaddai, vai presentear um de vocês com um exemplar desse comentário bíblico aqui, que comenta as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. E a gente está discutindo nesse momento Judas 17 a 23. Eu quero começar as minhas últimas palavras, Luiz, dizendo que eu comprei esse livro essa semana por indicação do André. Porque o Espírito Santo me disse que eu precisava ler isso aqui. Porque eu tenho enfrentado muitas controvérsias na minha vida. Eu tenho enfrentado muitos problemas por carregar o que eu carrego. Uma mulher que funda uma escola de teologia, assim, pioneira em ser professora de teologia sistemática, que está aí buscando sobreviver e apresentar a boia para as pessoas. Eu tenho buscado ajuda em Deus, porque ando me sentindo um pouco nadando contra a maré e nadando sozinha. E aí, quando o André mostrou esse livro aqui, do Stott, o Espírito Santo me incomodou imediatamente. E eu comprei. E uma das primeiras frases, eu comecei a ler ontem à noite, uma das primeiras coisas que ele diz é assim: o espírito da nossa era é hostil às pessoas que expressam suas opiniões com clareza e se apegam firmemente a elas. É provável que uma pessoa de convicção, por mais inteligente, sincera e humilde que possa ser, seja vista como fanática.
em nossos dias, considera-se realmente brilhante a mente que é ampla e aberta. Ampla o suficiente para absorver toda a ideia nova que lhe é apresentada e aberta o suficiente para continuar a fazer isso sempre. Então, eu encerro o nosso encontro lembrando das tuas primeiras palavras. Está na moda ser tolerante, né? A fé, ela virou uma fé tolerante. E a carta de Judas diz para nós não devemos tolerar os ímpios. Claro, sempre apegados no amor de Deus, porque pelo amor nós pregamos a palavra que salva. Pelo amor nós pregamos a palavra que transforma. Mas o amor não precisa tirar de nós a nossa convicção. O amor não tira de nós a certeza como nós falamos daquilo que cremos. Então, o que é certo continua sendo certo. E o que é errado continua sendo errado. E a palavra de Deus é o nosso norte para entender isso de forma plena e absoluta, né? Porque a verdade de Deus é absoluta. Ela não negocia. Ela não é a partir de algum referencial. Não. A única referência é Cristo. Ela é absoluta. Ela é integral. Então, que a gente possa entender isso de forma plena. Né, meu querido? É isso aí. Perfeito. Perfeito. Eu queria só, já que a gente entrou no tema aí de combate, de batalha, etc e tal, a gente às vezes nesse tema aí tem muita coisa ruim publicada, né? De batalha espiritual? Então se a galera quiser algo que não seja algo tão extenso, algo tão complexo, mas que seja saudável, quer ver se vai puxar daí o que eu tenho na mão, quer ver? Tô procurando. Olha que bonitão. É esse aqui? Ai, não tô achando. É esse mesmo. Cadê, meu Deus? Esse mesmo. Esse aqui é fantástico. Porque eu tenho umas obras aqui do Lloyd Jones, completaça, só que assim, aqueles livrão, né? Isso. E esse daqui ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele fala de tudo de uma maneira bem simples, né? Vai direto ao ponto, né? Super esclarecedor. E é o que a gente precisa entender, que nós estamos nessa batalha aí. E, querendo ou não, nós estamos nessa batalha. Ou a gente está lutando ou a gente está apanhando. Sim. Esse livro aqui, ele está na nossa lista de leitura do Clube de Leitura Vivifica. Você sabe que agora o meu clube de leitura tem nome, né? Ganhou o nome. Agora é Vivifica. Vivifica. É um trocadilhozinho que a gente fez com o meu nome e aquele texto do Espírito Vivificante de Jesus. Eu amo. E aí a gente vai ler no ano que vem esse livro aqui no Clube de Leitura. Uma benção. Meu nome não dá nada, que eu já tenho o nome de velho. Porque Luiz! Como você disse, Luiz! É o nome de velho. Eu amo. Sabe que Luiz é o nome de um padrasto que eu tive. Eu não fui muito criada pelo meu pai. E eu tive um padrasto que me criou na adolescência. Coitado, ele já me pegou rebelde, irada, revoltada. Eu não o amei nunca. Mas ele nunca deixou de me amar. Eu desisti de mim sempre. Ele nunca desistiu de mim. Então, Luiz, para mim, é um nome afetivo. Eu lembro desse cara que me deu exemplo de amor paternal, de amor marital, porque eu nunca vi um homem amar uma mulher como ele amou minha mãe. Infelizmente, ela não estava pronta para receber esse amor, mas ele estava lá, ele nunca desistiu de nós. Então ele me ensinou muita coisa. Luiz é um nome muito bom, gente. Luiz é gente boa. Luiz é veaco, mas Luiz é gente boa. Muito bom. Então, ó, se você chegou até aqui, corre no link da minha bio assim que essa live acabar, ou no link da bio do Luiz, que a gente vai sortear um exemplar dessa belezinha aqui. Você tem até domingo, meia-noite, para se inscrever. Então, deixa eu já dar o prazo aqui, porque essa live vai para o YouTube. Até o dia 28, às 0 horas,
às 0 horas, não, às 23h59, você pode entrar lá e se cadastrar. Se você não ganhar, o máximo que vai acontecer, o mínimo que vai acontecer é você ganhar um baita cupomzão da livraria El Shaddai, que é quem está dando de presente para nós esse livro aqui para sortear para vocês. Então corre lá no link da minha bio, participa do sorteio, que é de graça, você vai receber na sua casa a embalagem maravilhosa da El Shaddai, que eles embalam com todo amor, com todo carinho. Um trabalho extraordinário, muito bom mesmo, que eles fazem. E você vai ganhar também, você ganhando o livro ou não ganhando o livro, você recebe um cupom de desconto no ato da sua inscrição. É de graça, meu povo, aproveita, porque pensa. Ganhar vai ganhar, de qualquer forma vai ganhar. Né? Ou o livro ou o cupom. E aí, segunda ou terça-feira, eu não me lembro o que eu combinei com o Carlos da El Shaddai, mas segunda ou terça eu faço sorteio nos meus stories. Não esquece de deixar o teu IG lá na página de sorteio para eu poder te achar aqui. Porque senão, se eu não te achar, como é que eu mando para você no teu endereço? Tá bom? Então, por favor, participa. E aí, toda última quinta-feira do mês, a gente está aqui. Luiz, escolhe você o comentário do mês que vem pra gente estar junto aqui, tá bom? Ai, que chique, tá bom. Aí. Escolhe e me fala qual é. Gostei. Já pedi Encham o pra direct do Luiz. Encham o direct do Luiz dizendo qual é o comentário que vocês querem ganhar no mês que vem. Escolher. Pode ser. Dê a ideia, é verdade. Porque eu sou um menino que demora para decidir as coisas, viu? Ou eu já sei de cara, ou demora um pouquinho pra eu... Então, Você se tem der... até o dia 10 do mês que vem para decidir, porque daí eu tenho que pedir o livro. Então, Tá ó, ótimo. de hoje, agora, até domingo, às 23h59, você ainda pode participar do sorteio que vai rolar aqui no meu Instagram. Segunda ou terça, dia 29 ou 30, não me lembro muito bem o que eu marquei, mas é por aí, eu vou sortear. Tá bom? Então, Ó, o Cleberson corre lá. falando que vai torrar as paciências. É nada, Cleberson. O Cleberson tá contribuindo. Falando nisso, já que o Cleberson comentou aí, para quem ainda não é, se inscrevam no canal da Livraria El Shaddai do YouTube, não é? Pelo menos 3 vezes por semana a gente tem vídeo novo lá, fazendo review de algum livro e também trazendo conteúdo independente do livro, trazendo conteúdo bacana aí que vai te edificar alguma coisa. E o Cleberson já até contribuiu para esses livros, para esses vídeos. O Cleberson já até contribuiu, porque você traz um comentário bacana lá, a gente traz o comentário pro vídeo, pra gente compartilhar pra galera. Se é coisa boa, a gente compartilha com todo mundo. Então vão lá, se inscrevam, que toda semana a gente tem vídeo novo lá. Pelo menos 3 vezes por semana tem vídeo novo lá. Isso me fez lembrar que eu tô devendo o vídeo que eu prometi pro Carlos, que eu ia começar a fazer os vídeos dos livros da God Books. Eu tô devendo. Aí, tá vendo? Deus me ajude. Não foi Luiz, ele que meu pediu irmão, pra muito lembrar, né? obrigado. Hã? Quê? Não foi ele que pediu pra eu tocar nesse assunto não, pra te lembrar não, viu? Ah, tá. Talvez tenha sido Entendi. providência divina, mas não foi ele não. Tá, eu vou anotar aqui no meu planner que eu tenho que fazer. É isso, meu querido. Muito obrigada, Ok. viu, pelo seu tempo. A gente Tamo se vê de novo em breve. Última quinta-feira do mês de setembro, a gente volta sorteando mais um comentário bíblico pela livraria El Shaddai, maravilhosa, que está dando de presente para nossa audiência, um comentário por mês. E o próximo vai ser escolhido pelo Luiz. É isso, corre lá no link da nossa bio ou no link da descrição desse vídeo. Um beijo, beijo, Lu. Deus te abençoe, tá? Tchau, tchau. Ah, olha só. E se você quiser mesmo a escola bíblica, manda uma mensagem que eu vou te dar. Já tá pedido já. Eu quero, com certeza. Então manda aquele e-mail que eu dou acesso. Tá Beijo. certo. Combinado. Outro. Tchau, tchau.